sabatina com os candidatos a prefeito de Cascavel. O Jornal Paraná recebe hoje o candidato Márcio Pacheco, do PP. Pacheco, primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Iniciamos nossa conversa já com uma pergunta. Essa é a sua terceira disputa para a Prefeitura de Cascavel. O que tem de diferente nessa disputa para as outras duas? E você acredita que no cenário atual, como o Pacheco está posicionado? Apoiando, prazer mais uma vez estar aqui. Matheus, o que tem diferente nessa eleição? Hoje é cada eleição uma eleição nova, né? Então, nas duas últimas eleições, nós tínhamos, na primeira, em 2016, 7 candidatos, na outra tínhamos 8 candidatos e agora temos 4 candidatos. Então, uma quantidade menor de candidatos. Nessas que tinham sempre 7 e 8 candidatos, eu fiquei em segundo lugar, disputando contra o Paranhos. E o Paranhos, na segunda eleição, estava com a máquina na mão. Mas eu fiquei em segundo lugar nas duas eleições. Nessa eleição, o Paranhos não é mais candidato. Ele tenta vender a ideia de que o Renato é ele e de que ele é o Renato. Mas isso não é verdade. O Renato não é o Paranhos. O Paranhos é um homem público que teve lá várias eleições, né, para deputado, tinha lá quando se elegeu, sei lá, em torno de 49 anos, né? O Renato é um outro contexto. O Renato ele só se elegeu até hoje para vereador em 1982. Depois disso, não conseguiu se eleger de fato para nenhuma das disputas que ele fez mais. Tem uma idade absolutamente diferente do que o Paranhos tinha quando se elegeu prefeito. Então tem toda uma conjuntura. Então é uma ideia que não se sustenta, é uma ideia que tenta passar para a opinião pública, para as pessoas, uma ideia de continuidade plena, mas cada cabeça é uma sentença, cada pessoa é uma pessoa. O fato é que no dia 1º de janeiro haverá um outro prefeito em Cascavel, né? Que está aí posta uma dessas 4 candidaturas, que é da Lilian, do Edgar, do Márcio Pacheco, do Renato Silva. Não é mais. Então as pessoas não podem votar em um acreditando que está votando num projeto, né, que mantém um mesmo perfil. Não. Sentou na cadeira, quem tem o poder da caneta é quem ganha a eleição, a pessoa, né? Não é o grupo. O grupo é coadjuvante depois que acaba a eleição. Com alguns com mais protagonismo, outros com menos. Então, Matheus, nessa conjuntura, o nosso projeto hoje é um projeto diferenciado, né? Nós temos hoje um partido forte, disputamos a eleição com bom tempo de TV, temos 9 vereadores na nossa chapa que nos fortalece muito, temos próximo de 100 candidatos a vereadores, enfim, toda uma conjuntura. E eu também estou agora no 3º mandato como deputado, sou o primeiro homem público da história de Cascavel a conseguir uma eleição para um 3º mandato consecutivo. Então, isso nos dá muito uma expectativa e eu significo de fato, Matheus, para quem entende que a perpetuação no poder, ou seja, o mesmo grupo no poder por muito tempo, não é bom nem para a política e nem para a cidade, eu significo de fato um projeto de renovação, né? Renovação com inteligência, com maturidade, com segurança, né? Aquilo que evidentemente está funcionando bem em Cascavel, nós vamos evidentemente manter e dar continuidade até melhorar. Mas aquilo que tem problema em Cascavel, e são muitos contextos que de fato tem problema, saúde pública em Cascavel, que será o carro-chefe, né, da minha atenção, fora a questão de mobilidade urbana, que tem problemas de gargalos nas BRs, nas regiões sul e norte de maneira especial, as questões de vagas no ICMEIs, o trânsito de Cascavel, que tem muito acidente de trânsito, os delinquentes, os desocupados, né? Toda a vadiagem, todo esse povo que vive para incomodar as pessoas no centro e nos bairros também. Isso tudo evidentemente terá aí uma energia diferente, uma posição diferente. Então eu significo a renovação, como diz o meu slogan de campanha: renovar com fé em Deus e a força do povo, que é quem me elegeu até hoje deputado e vai, com a graça de Deus, me eleger prefeito nessas eleições. Pacheco, uma das suas promessas de campanha é a construção de um hospital na região norte de Cascavel. Nas suas contas, a construção física é possível, mas o município vai ter suficiência econômica para fazer a gestão desse hospital? Matheus, uma coisa que não falta dentro do poder público é dinheiro para fazer, para construir e também para manter, especialmente na saúde. Eu estou deputado, o 3º mandato, em todos os mandatos eu sempre fui membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Estou há 10 anos lá na Comissão de Saúde. Todo
toda a prestação de contas quadrimestral do Estado, sempre há uma pressão para que a Secretaria de Saúde cumpra o mínimo estabelecido para dentro do orçamento, que é uma obrigação. 12% do orçamento do Estado tem que ser investido em saúde. E é muito dinheiro, Matheus. Sinceramente, muitas vezes eu vejo que o secretário, que é a secretaria, às vezes tem dificuldade para fazer com que esse dinheiro de fato seja investido. Então, dinheiro para fazer os investimentos e também para a manutenção, porque a verba de custeio, que é a verba que sobra mais para o município, mas que o Estado também pode ajudar com parcerias. E também existem formatos de conjunturas de hospital. Você tem o hospital que você atende 100% pelo município. Você tem hospitais, tem vários exemplos no Paraná de hospitais que atendem toda a população por atendimento SUS, mas que fazem parcerias com entidades filantrópicas, com outras modalidades que não precisa necessariamente ficar tudo a cargo do município. O que nós vamos dar é o atendimento 100% SUS para a população, o formato com que o hospital vai funcionar, a gestão do hospital, isso tudo nós vamos avaliar tecnicamente qual que é o melhor formato para fazer com que esse hospital funcione. Mas é uma realidade, Matheus. Nós vamos construir um hospital 100% atendimento SUS na região norte de Cascavel e vamos fazer esse hospital funcionar com excelência em Cascavel, com a graça de Deus e a nossa capacidade. Quanto à infraestrutura geral do município, quais pontos você acredita que poderá melhorar no seu plano de governo? Quais pontos que irão melhorar, Matheus, né? Primeiro ponto, será a primeira determinação minha como prefeito de Cascavel, será o início de todo o estudo, os projetos, a viabilização técnica, jurídica e financeira para a construção de um viaduto ligando a Valdemar Casagrande com a Munique, para acabar com aquela tragédia, aquele desgosto, aquele sofrimento da população da região sul que passa ali pelo trevo da Portal. Aquilo não faz nenhum sentido mais aqui em Cascavel, uma BR de grande movimento que já, o acidente já matou quantas pessoas ali naquele trevo. Então aquele ali é o problema, o gargalo mais nevrálgico, o calcanhar de Aquiles da cidade de Cascavel é aquele trevo nesse momento. Então nós vamos determinar isso. Mas existem outros pontos que também nós vamos corrigir. Por exemplo, outros 3 viadutos além desse, um ali entre a Jacarezinho e a Teobaldo Bresolim, para melhorar o trânsito ali, que hoje está em engarrafamento terrível também, de manhã e à tarde, na Jacarezinho e na Teobaldo Bresolim. Outro ali entre a Rocha Pombo e o Trevo Cataratas, porque a população do bairro Cataratas ali, Colmeia, estão bastante ilhados porque não tem outro acesso depois da Rocha Pombo até o Trevo Cataratas. E ali na entrada da Clodoaldo Ursulano, no Santa Felicidade, nós vamos também construir ou um viaduto ou uma trincheira, que for tecnicamente melhor, para desafogar também o trânsito ali, excesso ali no viaduto da Petrocom, que tudo sobrecarrega também por causa da entrada da população do Santa Felicidade. E o da Petrocom nós vamos reestruturar ele para retirar aqueles semáforos e fazer com que o trânsito flua sem nenhum cruzamento entre as várias intersecções que tem ali, entre os vários cruzamentos que tem naquele trevo. Então, estou falando dessas infraestruturas, estou falando de mobilidade urbana especificamente. Mas tem outras necessidades que, evidentemente, nós estamos antenados, que está no nosso plano de governo e que nós vamos fazer os investimentos necessários. Márcio, outra das suas propostas, instalação e implantação de subprefeituras nos distritos. Como você vai conseguir implantar essas subprefeituras e ao mesmo tempo manter o índice potencial de municípios no verde? Não é só as subprefeituras, Matheus, são as subprefeituras que nós vamos implementar em todos os distritos de Cascavel, ampliando inclusive para mais um distrito que nós vamos também fazer, ele se tornar uma realidade ali no reassentamento São Francisco. Lá também nós vamos estruturar um distrito, uma sede de distrito. Lá em todas essas sedes de distrito nós teremos uma subprefeitura, nós teremos também uma sede, uma base da Guarda Municipal para dar atendimento a toda a população do distrito e dos moradores ali do interior que moram e que pertencem a esse distrito. Nós também vamos levar um complexo esportivo da família, onde teremos uma piscina de hidroginástica, também uma academia de todas as idades, enfim, para que as pessoas praticando esporte tenham saúde, tenham entretenimento, tenham qualidade de vida. E também há algumas demandas de CMEs
para essas regiões, para alguns distritos, por exemplo, Sede Alvorada, São João, Juvinópolis. Nós vamos viabilizar essas estruturas porque são estruturas menores, que dependem de um espaço menor para atender as mães de lá. Elas têm tanto direito quanto as mães que moram aqui na cidade de Cascavel, no centro, né? No centro que eu digo, no perímetro urbano. Então nós vamos implementar isso. A questão de limite prudencial, Matheus, é uma questão de habilidade técnica e jurídica e financeira para você compor isso. O que é possível fazer dentro do limite prudencial, nós vamos fazer, até porque o orçamento de Cascavel ele vai aumentando. Na medida em que você aumenta o valor da receita, da arrecadação do município, você aumenta também o limite prudencial. Nós vamos fazer, dentro do possível, um enxugamento da máquina para que o investimento seja menor do limite prudencial, e aquilo que não for possível de fazer dentro do limite prudencial, nós vamos trabalhar evidentemente com as parcerias público-privadas, né, para o acolhimento, inclusive de profissionais da saúde, que não for possível dentro daquilo que tem o nosso orçamento do limite prudencial, fazer esse acolhimento para que a população possa ser atendida nessas parcerias que nós vamos fazer. Então, nós vamos trabalhar com limite prudencial, mas vamos trabalhar também com soluções alternativas, acolhendo a iniciativa privada para atender essas demandas de médicos, para atender as demandas de profissionais que possam ajudar o serviço público. Tá difícil hoje. Márcio, como você pretende aumentar a receita do município para colocar em prática o seu plano de governo sem precisar aumentar o imposto do contribuinte? Nós vamos trabalhar, inclusive, Matheus, além de não aumentar, nós vamos fazer um grande estudo técnico em parceria com os empresários, com as entidades associativistas de Cascavel, do setor produtivo, para pensarmos, inclusive, em tornar mais justa. Quando eu digo justa, mantendo ou até reduzindo carga tributária no município de Cascavel, porque é um raciocínio invertido, Matheus. Tem gestores que pensam o seguinte: para você aumentar a arrecadação, você precisa de aumentar tributo, aumentar a carga tributária. Isso é um equívoco, é um erro pensar dessa maneira. Muitas vezes você aumenta a carga tributária, você dificulta a vida do empresário, você faz com que as empresas venham à falência, fechem, e isso faz com que caia a arrecadação, porque uma empresa que está fechada, ela não vai ter receita, portanto não vai arrecadar para o município. Então, quando a gente pensa em aumentar a arrecadação, não é com aumento de tributo, é o contrário, às vezes é reduzindo o tributo, é dando melhores condições para os empresários poderem ter mais competitividade, poderem prosperar mais, porque nós queremos aumentar a receita do PIB. Quando você aumenta a receita do PIB, você tem um aumento de arrecadação com base na receita, não com base no aumento em tributação. Então nós não queremos pensar, eu votei contra todos os aumentos de tributo na Assembleia, porque eu sou contra o aumento de tributo. Eu entendo que o Brasil já paga imposto demais, o empresário, todos nós pagamos imposto demais já. Temos que encontrar uma maneira inteligente de fazer com que, com manutenção ou redução da carga tributária, nós aumentemos a capacidade, né, do empresário crescer, gerar mais emprego, gerar mais receita, e com isso naturalmente aumenta a arrecadação. Então o nosso viés é um olhar ao contrário do que muitos gestores pensam. Quero aumentar a arrecadação, aumenta a carga tributária. Não, nós pensamos o contrário. Eu quero reduzir carga tributária para aumentar receita. Muitas empresas que não se instalam em Cascavel vão se instalar em Santa Teresa, em Santa Lúcia, em Toledo, porque às vezes lá eles dão uma condição melhor para essas empresas. Então nós temos que dar mais condições a essas empresas, trazer indústria para Cascavel. Nós vamos implementar pelo menos 2 núcleos industriais em Cascavel, porque a indústria ela tem uma força para deixar a economia mais sólida, menos instável, e vai aumentar naturalmente a receita do PIB de Cascavel, aumentando também a arrecadação, com base no aumento de receita, não com base no aumento de tributo. Márcio, o que você pretende fazer para a valorização do servidor público? O servidor público, Matheus, nesse momento, ele está se sentindo absolutamente desvalorizado, desrespeitado, assediado, e muitos estão inclusive adoecendo, com depressão, com graves problemas de saúde, né, inclusive mental, e nós vamos inclusive também implementar um núcleo de saúde mental dos servidores, especialmente dos professores, que por conta desse assédio enfrentam problemas de saúde, por isso eles acabam se afastando, inclusive tendo afastamento determinados pelos médicos, e isso é ruim para o professor, para os servidores públicos, é ruim para o município. Então nós temos que inverter esse raciocínio, tratar bem o servidor, fazer com que ele se sinta valorizado. E às vezes o valorizado é financeiro também,
é pensando de fato, implementando o seu plano de cargos, carreiras e salários, mas é aumentando, dentro do possível que nós vamos fazer, reorganizar essa questão do vale alimentação também, que é algo que melhora as condições do servidor sem incidir no limite prudencial. Então nós vamos melhorar esse relacionamento, mas especialmente, Matheus, saber ouvir e respeitar o servidor. Muitas soluções, inclusive, quando a gente fala em ouvir, é ouvir as demandas do servidor. Ele quer, especialmente, Matheus, ser ouvido. Sentar, dialogar, ter a capacidade de falar, olha, o prefeito está nos ouvindo, está entendendo a nossa conjuntura. E ser transparente, olha, o que dá para fazer. Eles também são inteligentes e conseguem perceber o que é possível fazer e o que não é possível, dentro do limite prudencial, dentro das condições técnicas, jurídicas, financeiras do município. Agora, ouvir o servidor, dar o ouvido para atender às suas demandas, mas também para que ele possa nos ajudar, Matheus, a encontrar soluções. Porque muitas soluções para os problemas que enfrentam nas UPAs, nos CMEs, nas unidades básicas de saúde, em todo o serviço público, às vezes é o próprio servidor que está lá trabalhando em loco que sabe o que fazer para melhorar aquele contexto. Então nós vamos ouvir para que ele também nos ajude a encontrar soluções para que as condições de trabalho dos servidores sejam melhores e ao mesmo tempo a população possa ser melhor atendida. É uma relação de respeito, uma relação de diálogo, trocar o assédio, que hoje é muito forte em Cascavel, trocar o assédio pelo respeito e pelo diálogo. Márcio, quais entidades você ouviu para formatar o seu plano de governo? Matheus, eu acho que praticamente todas. Nós conversamos com a SIC, conversamos com a MIC, conversamos com o CODESC, recebemos materiais do Sinduscom, recebemos materiais da AREAC, da AEAC. Todas as entidades foram ouvidas e foram consideradas, além dos sindicatos, né, dos servidores públicos, enfim. Então, foram vários sindicatos, entidades que nos procuraram e que foram ouvidos e que nós vamos, evidentemente, considerar as demandas. Como eu sempre digo, serão 3 contextos que nos levarão a atender uma demanda. É bom para Cascavel? É necessário fazer o que ele está pedindo? E é possível fazer do ponto de vista técnico, jurídico e financeiro? Sim, é bom, é necessário e é possível fazer. Então nós vamos fazer, porque a nossa gestão será uma gestão de facilitar, de desburocratizar, de ajudar aqueles que precisam do poder público, especialmente aqueles que querem produzir, aqueles que querem trabalhar. Os micro e pequenos empresários terão uma atenção diferenciada da gestão pública. Os empresários, nós vamos acabar com essa necessidade de renovação, com um processo de renovação de alvará em Cascavel. A partir do ano que vem isso não existirá mais, das empresas que já estão em funcionamento. Isso é bom para os empresários, isso é bom para os contadores e desburocratiza a vida das pessoas. Então, Matheus, é uma gestão diferente, uma gestão de estender a mão a quem quer produzir, a quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar, nós vamos gerar emprego, ajudar a gerar emprego com mais núcleos industriais, com indústrias, com estender a mão para o empresário e também para quem quer empreender, como micro e pequeno empreendedor, o jovem, terá a nossa mão estendida para poder crescer e prosperar na nossa cidade. Pacheco, o que você pode fazer de diferente das gestões de Edgar Bueno e Leonardo Paranhos, que foram as últimas aqui em Cascavel? Matheus, uma gestão comprometida de fato, de verdade, de coração sincero com o povo, com aqueles que mais precisam, a preocupação de fato em resolver os problemas das vidas das pessoas. Não ser um dono da cidade, não ser um prefeito que decide o que vai fazer e faz aquilo, que o prefeito acha que é o melhor. Muitas vezes para fazer propaganda, para ter um bom marketing, para levar à população uma ideia, com aquilo que faz ter uma grande propaganda, mas nós queremos de fato resolver os problemas das pessoas. Nós vamos de fato ter uma atenção especial para resolver esse problema de vagas nos CMEs, que se arrasta há tantos anos em Cascavel, há mais de 20 anos, e que as mães precisam de fato de trabalhar, de estudar e que não tem essa vaga. Às vezes muitas mães muito carentes que não têm condição mesmo. Nós vamos de fato nos preocupar com a saúde pública, com modernização, com informatização, com telemedicina, diminuir esse sofrimento das pessoas que vão numa UPA e que aguardam por tanto tempo para receber um atendimento num momento de emergência, construir esse hospital para desafogar o HU e poder ter mais leitos, realizar essas cirurgias há tanto tempo
em número tão grande, por mais de 6 mil pessoas nesse momento aguardam por uma cirurgia eletiva. Então nós vamos, Matheus, focar exames. Gente, exame de colonoscopia demora entre 3 e 5 anos para uma pessoa poder realizar um exame. Isso é um sofrimento que a pessoa não merece e Cascavel, a gestão pública, não tem o direito de permitir que essas pessoas continuem sofrendo desse jeito. Então é uma gestão, Matheus, de fato compromissada com o povo e com o resolver o problema da vida das pessoas. Vamos, de fato, fazer com que esses engarrafamentos deixem de acontecer em Cascavel. Vamos reorganizar toda essa questão do trânsito, que só em Cascavel, por ano, nesse ano, deve ultrapassar 5 mil acidentes de trânsito, o que é um prejuízo extraordinário do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, de sobrecarga da saúde pública, de sobrecarga dos leitos do HU, que 60%, 70% dos leitos são ocupados. Sempre ocupados por quê? Por vítimas de acidentes de trânsito, de traumas de acidente de trânsito. Então é um pensar a Cascavel, Matheus, do ponto de vista de gestão com eficiência para resolver o problema da vida das pessoas, cuidar da cidade, deixar ela sempre bonita para que nós tenhamos a nossa autoestima, o orgulho de sermos cascavelenses como nós temos hoje e ao mesmo tempo nos preocupar de fato com aquilo que o povo está precisando, Matheus. Esse é o grande mote da nossa gestão, que fará uma diferença com certeza das últimas gestões em Cascavel. Pacheco, você pretende fazer a auditoria dos contratos assinados na gestão Paranhos, em especial a licitação do lixo do transporte, caso ambas sejam finalizadas até o final do ano? Matheus, nós vamos fazer uma gestão com responsabilidade, com transparência, com zelo com o dinheiro público. E é evidente que onde houver um indicativo de irregularidades, é evidente que a gestão pública eu tenho o dever de fazer, de dar transparência ao que acontece, o que tem acontecido. Agora, nós não seremos também, vou ser um gestor de pensar Cascavel para frente, uma administração que pensa para frente, que não fica preso querendo prejudicar quem foi prefeito de Cascavel. Se você olhar, tem prefeito que às vezes fica pensando, tentando prejudicar quem foi o prefeito. Não, o nosso propósito é administrar para o povo, é tocar Cascavel para frente. Evidentemente, se a gente olhar e ver que há irregularidade, que houve irregularidade escancarada, é evidente que a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não tenho, digamos assim, não podemos ter político e nem de estimação. Né? Tem que pegar e fazer o que tem que fazer. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Se tem coisa errada, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. Vamos fazer acontecer, se for necessária auditoria, vamos fazer auditoria, mas é evidente que o nosso propósito primeiro não é o de ficar fazendo gestão para caça às bruxas. O nosso propósito principal é tocar a cidade para frente, fazer a gestão do dinheiro público com zelo, com respeito, com transparência. Vou implementar em Cascavel uma demanda, uma ideia apresentada pelo senador Sérgio Moro, que é da implementação de uma agência de combate, de enfrentamento a toda e qualquer atitude de corrupção, de desvio de conduta, né? Com autonomia para ajudar o poder público a ter mais transparência e zelo com o dinheiro público. Então essa é a ideia. Está errado, tem coisa errada e irregularidade, evidentemente que a gente não vai passar a mão na cabeça e vamos fazer toda a investigação que for necessária. Mas o foco é tocar a cidade para frente e administrar o município de Cascavel para frente. Caso eleito, você pretende conversar com o governo federal e com a Itaipu? Como seria o seu relacionamento com eles? Não é uma questão de querer, Matheus, é uma questão institucional. O prefeito de uma cidade, ele tem o direito de ter todo o investimento necessário do governo do estado e do governo federal, que não é favor que nós vamos pedir para o governo federal. É um dever que o governo federal tem de corresponder a toda a nossa alta carga tributária que vai hoje para o governo federal, por exemplo. Com o governo do estado não tenho nenhuma dificuldade, eu sou base do governador Ratinho Júnior, desde quando ele chegou na Assembleia Legislativa, tenho excelente relacionamento com o governador, vamos com certeza ter um excelente relacionamento também aqui na condição de prefeito de Cascavel. Com o governo federal, não é o governo que me representa, evidentemente, mas nós vamos ter um relacionamento institucional, vamos buscar os recursos que forem necessários, que nos forem devidos, para que as obras e investimentos aconteçam em Cascavel naturalmente, como é obrigação do prefeito fazer. Não
pode fazer por causa de birra, de ideológica, né, ou de qualquer formato, você não ir atrás daquilo que é direito nosso. O governo federal que tem maior parcela do orçamento está lá no governo federal. Nós vamos buscar, evidentemente nós vamos buscar, como instituição, Prefeitura de Cascavel e governo federal. Vamos buscar todo o recurso que puder vir para Cascavel, nós vamos atrás da Itaipu, do governo federal, porque esse é o meu dever como prefeito de Cascavel do ponto de vista institucional. Em um eventual segundo turno sem a participação de Márcio Pacheco, como a sua coligação deverá se posicionar? Mateus, sinceramente, com muita humildade, mas nós não conjecturamos essa possibilidade. Então não vale a pena fazer essa reflexão. Essa reflexão ela só deve ser feita em caso disso acontecer de fato, o que não é uma realidade nem visualizada nesse momento. Nesse momento nós temos uma perspectiva de uma possibilidade ainda de vencermos as eleições, com muita humildade estou falando isso, no primeiro turno em Cascavel. A população está enxergando o que nós representamos, essa renovação, o novo para poder tocar a cidade de Cascavel com essa pujança que ela tem, a necessidade dessa nossa energia, dessa nossa maturidade política, dessa experiência do meio político de 3 mandatos. A população está entendendo isso, nós estamos levando essa mensagem, estamos crescendo nas pesquisas, estamos crescendo no sentimento popular. Então nós ainda trabalhamos com a possibilidade de vencermos as eleições no primeiro turno, e se não vencermos a eleição no primeiro turno, é evidente que o nosso nome está hoje, no nosso entendimento, com muita humildade, digo sempre, né? Mas com a graça de Deus e a força do povo, nós estamos garantidos no segundo turno. Resta decidir quem estará conosco no segundo turno. Então, se acontecesse, eu já digo no passado, uma possibilidade dessa, aí sim nós teríamos que pensar depois que acontecer. Nesse momento não é oportuno a gente fazer essa reflexão. Márcio, para finalizar, você já disputou diversas eleições. Qual a sua avaliação do nível da campanha eleitoral deste ano em Cascavel? A chamada, Mateus, velha política, rasteira, mentirosa, enganadora, ela continua muito em alta em Cascavel, lamentavelmente. Nós tivemos agora recentemente, num processo que nós movemos para identificar uma fake news que foi feita contra mim, constatada como fake news, né? O próprio processo traz a identificação de um celular que disparou essas fake news, e esse celular ele está cadastrado no CNPJ do Partido Liberal, do partido do candidato a prefeito Renato Silva. Então você veja como é que é esses ataques, né, rasteiros, as mentiras, as enganações, as manipulações, as propagandas, né, o programa de TV que mostra uma realidade que ela não corresponde a realidade verdadeira do município. Então, assim, infelizmente, muitos ataques rasteiros, muitos ataques a mim, muitas fake news contra mim, sempre aquela tese, né, de não ter o que falar, fala que o Pacheco é de esquerda. Então, assim, que é um absurdo, que não faz parte da minha vida. O Eduardo Bolsonaro esteve em Cascavel, e isso, para o bom entendedor, é uma dica que não tem como ser melhor do que isso, que eu aqui represento de fato os valores e princípios que alicerçam a sociedade, os valores conservadores, de defesa da família, da vida, da liberdade, mas eles ficam atacando com essas mentiras, enganando as pessoas para que elas possam, manipuladas dessa maneira, possam acabar votando de maneira equivocada, né? Mas nós estamos nos defendendo, estamos firmes, estamos animados e confiantes de, com a graça de Deus, vamos continuar fazendo a nossa campanha limpa, com transparência, falando sempre a verdade para a população. A nossa campanha, Mateus, ela não trabalha com mentira, ela trabalha com a verdade, né? Às vezes a verdade, ela é uma verdade que pode doer nos adversários, mas é uma verdade. Agora, mentira, fake news, falar o que a pessoa é, o que ela não é, jamais nós faremos isso. Pacheco, o Jornal Paraná agradece pela sua presença na nossa sabatina e deseja uma boa sorte para você nas eleições do dia 6 de outubro. Eu que agradeço, Matheus, muito pela oportunidade, mais uma vez, de falar com o Paraná. Quero finalizar aqui, acredito que essa seja a nossa última entrevista nesse primeiro turno. Havendo um segundo turno, certamente haverá outras oportunidades, mas nesse momento eu quero agradecer muito, desejar que Deus abençoe todos os eleitores, para que eles possam ter de fato a consciência
de decidir o voto, né, com maturidade, com consciência, não com manipulação. E eu quero pedir a você que está nos assistindo, a quem nos acompanha, que me dê a honra de ser o próximo prefeito de Cascavel. Eu nunca tive essa oportunidade, né? Os outros candidatos já tiveram de alguma maneira essa oportunidade por várias vezes, um de ser prefeito, outro de disputar várias eleições, né? E enfim, e está hoje inclusive como vice-prefeito. Eu nunca tive essa oportunidade de ser prefeito de Cascavel. Quero assegurar que vou honrar cada voto com muita responsabilidade, com muito trabalho, né, com muita dignidade, com o dinheiro público, e vou cuidar do povo. Então, no dia 6 de outubro, me dê a honra não só de votar, mas de pedir voto para o 11, e que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a todos nós.